E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar em reações de oxirredução e balanceamento de equações. Então vamos lá. Oxidação é um processo que envolve perda de elétron. Então, como exemplo, ferro produz Fe mais 2 elétrons. Então, se nós fizermos uma análise da equação, nós temos aí elétrons perdidos no processo, e esses elétrons perdidos sempre vão aparecer no produto da equação. Redução é um processo que envolve ganho de elétron. Então, como exemplo, Cl2 mais 2 elétrons vai produzir 2 C-. Então, os elétrons eles estão sendo recebidos no processo e eles aparecem do lado dos reagentes. Bom, outra forma de perceber que vai haver oxidação ou redução é pela variação do NOx na passagem reagente para produto. Então, vamos lá. Se na passagem reagente para produto o NOx do elemento aumentou, então ele oxidou. Se o NOx diminuiu, então ele reduziu. Vamos lá. Reações de oxirredução, reações de oxidação e redução ou reações redox. São reações em que vão acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, os dois fenômenos, a oxidação e a redução. Então eu quero saber se essas duas reações, elas são ou não de oxirredução. Então, primeiro passo, nós vamos determinar o NOx de cada elemento que participa do processo. Então, Fe2O3, oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, para que a soma dê zero, os ferros devem valer mais 6. Cada um vale mais 3. CO, oxigênio vale menos 2. Para que a soma dê zero, o carbono vale mais 2. Ferro é substância simples, elemento tem NOx igual a zero. CO2, oxigênio vale menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para que a soma dê zero, carbono vale mais 4. Bom, se nós analisarmos, ferro teve variação no NOx e o carbono também. Então, o ferro passou de mais 3 para 0, NOx diminuiu, então ele reduziu. Carbono passa de mais 2 para mais 4, NOx aumentou, então ele oxidou. Na segunda equação, hidrogênio vale mais 1, oxigênio vale menos 2, para que a soma dê 0, fósforo vale mais 5. A LOH3, todos são conhecidos, alumínio vale mais 3, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. A LiPo4, alumínio vale mais 3, oxigênio vale menos 2, e para que a soma dê 0, fósforo vale mais 5. Água, os dois são conhecidos, hidrogênio é mais 1, O é menos 2. Como não há variação no NOx, concluímos então que a primeira é uma reação de oxirredução, a segunda não é. Toda reação de oxirredução terá agente oxidante, que é a substância toda que apresenta dentro dela o elemento que reduz. E agente redutor é a substância toda que apresenta dentro dela o elemento que oxida. Tudo bem? Então, nessa reação, eu quero saber quem oxidou, quem reduziu, quem é agente oxidante, quem é agente redutor. Então, primeiro passo, achando o NOx de cada átomo que participa do processo. Então, vamos lá. Notamos então que o iodo teve variação no NOx e o carbono também. O iodo
passou de mais 5 para 0, seu NOx diminuiu, então reduziu. Carbono passou de mais 2 para mais 4, seu NOx aumentou, então ele oxidou. Então, quem oxidou? Carbono. Quem reduziu? Iodo. Bom, agente oxidante é a substância toda que tem o elemento que reduz. E a substância que tem o iodo é o I2O5. Agente redutor é a substância toda que tem o elemento que oxida. Então, a substância que tem o carbono é o CO. O importante a perceber é que quem oxida, quem reduz é o átomo ou o elemento. Quem é agente oxidante, agente redutor, é a substância toda. Algumas observações sobre as reações de oxirredução. Então, reações de síntese ou análise podem ou não ser de oxirredução. Reações de dupla troca nunca serão de oxirredução. E a simples troca sempre será de oxirredução. Então vamos lá. Eu quero saber se a reação é ou não de oxirredução. Caso seja de oxirredução, quero saber quem é agente oxidante, quem é agente redutor. Então, primeiro, determinando o NOx de cada átomo que participa do processo. E notamos que não há variação no NOx. Então, a reação não pode ser de oxirredução. E a gente já sabia, é uma dupla troca. Então, ela jamais será de oxirredução. Na número 2, determinando o NOx para os átomos que participam do processo, notamos que, nesse caso, o NOx do hidrogênio aumentou, então ele oxidou. Então, H2 é agente redutor. Notamos também que o oxigênio passa de 0 para menos 2. Então, seu NOx diminuiu, então ele reduziu. Então, O2 é agente oxidante. Na terceira, determinando o NOx para todos os átomos que participam do processo, notamos que não há variação no NOx, então a reação não pode ser de oxirredução. No caso 4, determinando o NOx para os átomos participantes, notamos que o nitrogênio passou de 0 para mais 2, NOx aumentou, então ele oxidou, N2 então é agente redutor. Oxigênio passa de 0 para menos 2, NOx diminuiu, então ele reduziu, então O2 é agente oxidante. Na próxima reação, notamos que ela é de simples troca, então com certeza é de oxirredução. Bom, determinando o NOx para todos os átomos participantes do processo, notamos que o alumínio passa de 0 para mais 3, NOx aumentou, então oxidou, então alumínio é agente redutor. Notamos que o hidrogênio passa de mais 1 para 0, seu NOx diminuiu, então ele reduziu, então H2SO4 é agente oxidante. Vamos lá, a 6 é também uma simples troca, com certeza então vai ser de oxirredução. Determinando o NOx para os participantes, vamos lá. O zinco era 0, passou a mais 2, NOx aumentou, então oxidou, então zinco é agente redutor. Notamos que o cobre passa de mais 2 para 0, NOx diminuiu, então ele reduziu, então CuSO4 é agente oxidante. Na sétima, determinando o NOx para todos os átomos que participam do processo. Aqui um detalhe importante, né? Temos um peróxido. Agora sim, notamos que o enxofre passou de que o estanho passou de mais 2 para mais 4.
NOx aumentou, então ele oxidou. Então, SnCl2 é agente redutor. Notamos que o oxigênio passa de -1 para -2, então o NOx diminuiu, então ele reduziu. Então, H2O2 é agente oxidante. Na 8, notamos que a reação é de dupla troca, então jamais será de oxirredução. Não precisa nem testar. Vamos lá. Balancear a equação nada mais é que o acerto dos coeficientes para que os átomos dos reagentes fiquem em mesma quantidade que os átomos dos produtos. Nós temos duas formas de balancear. Por tentativa, que é muito utilizado quando a gente tem equações curtas com até 4 substâncias. E para balancear, é recomendado que comece pelo elemento que aparece em uma única substância no reagente no produto e apresente o maior índice ou atomicidade. Então, por qual elemento nós vamos começar a balancear essa equação? Pelo hidrogênio. Aparece em uma substância de cada lado e tem índice 6. Então, para acertar os hidrogênios, vamos colocar 3 como coeficiente da água. Agora, nós vamos acertar o carbono. E para acertar o carbono, vamos colocar 2 na frente do CO2. E agora, para acertar o oxigênio, vamos colocar 3 na frente do O2. Vamos lá? Na próxima, por quem nós vamos começar o balanceamento? Pelo oxigênio. Aparece em uma substância de cada lado e tem índice 3. Então vamos lá. Para acertar o oxigênio, vamos colocar 3 sobre 2 na frente do O2. Agora, para acertar o alumínio, vamos colocar 2 na frente do He. A regra diz que após o balanceamento, os coeficientes devem ficar os menores inteiros entre si. Então, para transformar todos em inteiros e os menores entre si, vamos multiplicar por 2. Balanceada a nossa equação de forma correta. Na próxima, nós vamos começar o balanceamento pelo oxigênio. Aparece em uma única substância de cada lado e tem índice 2. Então, para acertar o oxigênio, vamos colocar 2 como coeficiente do CaO. E para acertar o cálcio, vamos colocar 2 na frente do Ca. Nessa próxima equação, nós podemos começar pelo alumínio ou pelo oxigênio, porque eles aparecem em uma única substância no reagente no produto e tem índice 3. Então vamos lá. Começando então pelo cloro. Então, para acertar o cloro, vamos colocar 3 na frente do HCl. Vamos acertar agora o oxigênio. Para acertar o oxigênio, 3 na frente da água. O alumínio está certo e o hidrogênio também. Então, a equação está devidamente balanceada. Bom, o balanceamento por oxirredução é muito utilizado para balancear equações longas, equações com 5 ou mais substâncias, onde ocorre variação no NOx. Tudo bem? Então, veja bem, a gente tem um roteiro aqui para facilitar esse balanceamento. Então, primeiro passo, determinar o NOx dos elementos. Indicar aqueles que apresentam variação no NOx na passagem reagente para produto. Determinar quem oxida, quem reduz. Calcular o delta, que é a variação do NOx multiplicado pela maior atomicidade do elemento. Em seguida, trocar os deltas como coeficientes. Primeiro, troca invertida. E o delta ele deve ser colocado na frente da substância que aparecer com maior atomicidade ou do lado da equação onde o elemento repete maior número de vezes.
e você termina o balanceamento por tentativa. Então vamos lá. Na primeira equação, o NOx de cada átomo já foi determinado. Agora nós vamos marcar os elementos que tiveram variação no NOx na passagem reagente para produto e determinar quem oxidou, quem reduziu. Então, cromo NOx aumentou, oxidou. Manganês NOx diminuiu, reduziu. Agora vamos ao delta. Então, delta para a oxidação. Então, a variação do NOx foi de 3 unidades, multiplicado pela maior atomicidade ou índice que o cromo apresenta, 2. Então, delta deu 6. Vamos lá. Delta para a redução. Variação do NOx foi um total de 5 unidades, multiplicado pela maior atomicidade ou índice que o manganês apresenta. Então, é 1. Então, delta deu 5. Agora, nós vamos trocar os deltas como coeficientes. Troca invertida. Delta da oxidação é coeficiente da redução e vice-versa. E você deve colocar, né, o coeficiente na frente da substância onde o elemento tiver com maior atomicidade ou do lado da equação onde ele repete mais vezes. Então, veja bem, eu tenho que colocar o 5 ou na frente do Cr2SO4 ou na frente do K2CR2O7. O que pede a regra? Coloque onde o cromo está com maior índice, só que é o mesmo. Coloque do lado da equação onde o cromo aparece em mais substância. Aparece uma substância de cada lado. Então, eu posso colocar em qualquer um dos dois, ou, se quiser, nos dois. Eu tenho que colocar o 6 ou na frente do KMnO4 ou na frente do MnSO4. O que pede a regra? Coloque onde o manganês está com maior atomicidade. Só que é a mesma. Do lado da equação onde ele repete mais vezes. É a mesma também. Então, eu posso colocar ou na frente do KMnO4 ou na frente do MnSO4. Ou, se quiser, na frente dos dois. Agora, eu posso acertar o potássio, né? Tá certo? E para acertar o potássio, eu vou colocar 2 na frente do K2SO4. Agora, eu posso acertar o enxofre. E para acertar o enxofre, coloco 11 na frente do H2SO4. Agora, só falta acertar os hidrogênios. E para acertar os hidrogênios, 11 na frente da água. Né? Contando os oxigênios dos dois lados, está tudo certinho, a equação está devidamente balanceada. Tudo bem? Vamos lá. No caso B, o NOx já foi determinado, marcando os elementos que apresentaram variação no NOx na passagem reagente para produto. Então, cobre, NOx aumentou, oxidou, nitrogênio, NOx diminuiu, reduziu. Vamos calcular o delta. Delta para oxidação, variação do NOx, um total de 2 unidades, multiplicado pelo maior índice que o cobre apresenta. Então, 2 vezes 1. Delta deu 2. Delta para redução. A variação do NOx vai ser de um total de 3 unidades, multiplicado pelo maior índice ou atomicidade que o nitrogênio apresenta, 1. Então, delta vai dar 3. Vamos lá. Trocando os deltas como coeficientes. Então, eu tenho que colocar o 3 ou na frente do Cu ou na frente do CuNO3,2. O que pede a regra? Coloque onde o cobre está com maior atomicidade. Só que é a mesma. O lado da equação onde o cobre repete mais vezes. Dá na mesma também. Então, eu vou colocar nos dois. Eu tenho que colocar o 2 ou na frente do HNO3 ou na frente do NO. O que pede a regra? Coloque onde o nitrogênio está com maior atomicidade. É a mesma. Lado da equação onde o nitrogênio aparece em mais substância. Opa! Aparece mais no produto. Então, eu vou colocar o 2 na frente do NO. Tudo bem? Agora, vamos terminar o nosso balanceamento. Acertando o nitrogênio,
vou colocar 8 na frente do HNO3. Agora, acertando os hidrogênios, vou colocar 4 na frente da água. Contando os oxigênios dos dois lados, estão iguais, então a equação devidamente balanceada. Então vamos lá. Esse caso ele é interessante porque, quando aparece água oxigenada, ela pode tanto oxidar ou reduzir. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Olhar primeiro para o outro elemento. O que acontece com ele? Então, vamos lá? Então, o manganês passou de mais 7 para mais 2, NOx diminuiu, ele reduziu. Consequentemente, o oxigênio da água oxigenada vai ter que oxidar. Então, eu tenho que ligá-lo com O2. Aí o NOx aumentou, ele oxidou. Tudo bem? Certinho? Calculando os deltas, delta para a oxidação. Então vamos lá. Variação do NOx, um total de 1 unidade, multiplicado pelo maior índice ou atomicidade do oxigênio. Então delta deu 2. Delta para a redução, variação do NOx, um total de 5 unidades, multiplicado pelo maior índice ou atomicidade do manganês, é 1. Então, delta deu 5. Tudo bem? Vamos lá. Agora, trocando os deltas como coeficientes, né? Eu tenho que colocar o 2 ou na frente do KMnO4 ou na frente do MnSO4. Bom, como ele aparece em uma única substância de cada lado, né? E obviamente, tem o mesmo índice de atomicidade, eu vou colocar nos dois. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu tenho que colocar o 5 na frente do H2O2 ou na frente do O2, né? Como eles têm a mesma atomicidade e aparece aí praticamente a mesma quantidade no reagente do produto, eu também vou colocar nos dois. Perfeito? Agora eu vou poder acertar o potássio, né? Então, acertando o potássio, vamos colocar um aqui para dizer que está certo. Agora eu posso acertar o enxofre e para acertar o enxofre coloco 3 na frente do H2SO4. Agora eu vou acertar os hidrogênios. Para acertar os hidrogênios eu coloco 8 na frente do H2O. Contando os oxigênios dos dois lados, estão em mesma quantidade, então a equação está balanceada. O próximo caso é um tanto interessante, inclusive tem nome para ele. É chamado de desproporcionamento ou auto-oxirredução. Então vamos lá. O cloro passa de 0 para menos 1, NOx diminuiu, reduziu. E ele também passa de 0 para mais 5, NOx aumentou, oxidou, né? Então não se assuste. Inclusive tem nome para isso, né? Como já foi dito, auto-oxirredução ou desproporcionamento. Então vamos lá, calculando delta para oxidação, certo? Então a variação do NOx será de 5 unidades, multiplicado pela maior atomicidade do cloro, que é 2, então delta vai dar 10. Delta para a redução, a variação do NOx será 1 unidade, multiplicado pela maior atomicidade do cloro, que é 2, então delta vai dar 2. Como os deltas são múltiplos, o que a gente faz? A gente simplifica, certo? Então, simplificando, deixa eu trocar aqui, certo? Então, simplificando, os deltas ficarão, então, 5 e 1, né? Nesse caso do desproporcionamento, a troca dos deltas tem que ser feita onde aparecem as duas substâncias. Então, a troca, nesse caso, vai ser no produto. Não esqueça, troca invertida, né? Então, colocaremos 1 na frente do NaClO3 e 5 na frente do NaCl. Agora, para acertar o cloro, para acertar o sódio, vamos colocar 6 na frente do NaOH.
Para acertar o cloro, vamos colocar 3 na frente do Cl2. E para acertar o hidrogênio, vamos colocar 3 na frente do H2. Olhando para os oxigênios, né? Nós temos 6 no reagente, 6 no produto, então a equação está devidamente balanceada. E a última é uma equação iônica. E para balancear uma equação iônica, a técnica é a mesma. Determinado NOx, marcar os elementos que tiveram variação no NOx. Então, manganês era mais 7, passou para mais 2, NOx diminuiu e reduziu. Iodo era menos 1, passou a 0, NOx aumentou, oxidou. Deltas, delta para a oxidação. Variação do NOx será de 1 unidade, multiplicado pela maior atomicidade do iodo, que é 2, então delta igual a 2. Delta para a redução, a variação do NOx será um total de 5 unidades. Multiplicado pela maior atomicidade que o manganês apresenta. Esqueci de marcar o iodo aqui, vou marcar agora, né? Certo? Agora, vamos lá. Então, a variação foi de 5 unidades multiplicado pela atomicidade, que é 1, então delta vai dar 5. Trocando os deltas como coeficientes, certo? Então, eu tenho que colocar o 2 ou na frente do MnO4 menos ou na frente do Mn mais 2. Onde eu vou colocar? Onde o manganês está com maior atomicidade ou do lado que ele repete mais vezes. Só que vai dar a mesma quantidade. Então, vou colocar nos dois. Eu tenho que colocar o 5 ou na frente do I- ou na frente do I2. Onde eu devo colocar o 5? Onde o iodo está com maior atomicidade. Opa! Então, eu tenho que colocar na frente do I2. Agora, nós podemos acertar o iodo. Então, para acertar, 10 na frente do I-. Bom, agora podemos acertar os oxigênios. São 8 oxigênios no reagente, então para acertar, 8 na frente da água. Para acertar os hidrogênios, são 16 hidrogênios no produto, então 16 na frente do H+. Bom, quando você tiver uma equação iônica, ela é a única em que você pode provar se está tudo certo ou não. Como que é feito? A soma de cargas dos reagentes tem que ser igual à soma de cargas do produto, certo? Então, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 10 vezes menos 1 vai dar menos 10. 16 vezes mais 1 vai dar mais 16. Somando tudo, mais 4. Vamos para o produto. 2 vezes mais 2 vai dar mais 4. 5 vezes 0. A carga de uma molécula é 0. 5 vezes 0 dá 0. 8 vezes 0. A água é molécula, então carga 0. 8 vezes 0, 0. Somando 4. Então, nosso balanceamento ele está perfeito. Ele está correto. Beleza, gente? Tá aí, né? Encerramos então aí a nossa aula, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando essa parte de cálculo dentro da química inorgânica. Então, até a próxima.